Bom, Rafa, temos aqui dois assuntos na área ambiental que está repercutindo negativamente. Aliás, esse tipo, né, de notícia negativa na área ambiental é recorrente nesse governo, ou melhor, desgoverno, né? Um é o fato de que a maioria dos deputados vota contra pautas do meio ambiente, e outro é a notícia de que 300 milhões de reais em multas ambientais podem desculpe. Agora vamos falar sobre esses dois temas com o Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Oi, Wagner, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marilu, bom dia a quem nos acompanha. Bom, Wagner, vamos começar aqui falando sobre o conteúdo da reportagem da agência de jornalismo Repórter Brasil, né, dos jornalistas Diego Junqueira, Gisele Lobato e Marina Rossi, que traz a seguinte notícia: Ruralômetro, 68% da Câmara vota contra meio ambiente, indígenas e trabalhadores rurais. O Ruralômetro é uma plataforma de dados, né, e consulta sobre a atuação dos parlamentares na Câmara dos Deputados e indica se o deputado federal atua de forma positiva ou negativa para o meio ambiente, né, trabalhadores do campo, indígenas e povos tradicionais, como eu já disse, né. E eles começam aqui justamente a reportagem, chamado lead, né, com as seguintes informações: que enquanto o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, sugeria aproveitar a pandemia para ir passando a boiada, pelo menos 351 deputados federais estavam tocando berrante, né? A ferramenta exclusiva publicada pela Repórter Brasil revela isso, que 68% da Câmara, ou seja, de 2 a cada 3 deputados, né, são cúmplices do desmonte socioambiental promovido na gestão de Jair Bolsonaro. Wagner, quais são esses estragos, né, que esses parlamentares provocam no meio ambiente? Veja, Maria, os estragos são de longa duração, né, infelizmente. Porque nós sabemos que quando você, de algum modo, ataca todos os processos que ocorrem na natureza, e a expressão ataca me parece adequada, porque nós estamos falando aí de uma atuação frequente, constante, né, voltada à degradação socioambiental, ele, de fato, traz consequências seríssimas, né? Primeiro ponto muito preocupante, Marilu, é aquele que a gente chama de ponto de não retorno. O que é o ponto de não retorno? É quando a natureza não consegue mais reexecutar por si, né, os processos que frequentemente realiza, como, por exemplo, ciclagem de água, ciclagem de outros elementos, né, nitrogênio, próprio carbono, enfim. Nós temos ciclos naturais, né, que dependem da natureza para que eles possam ser mantidos. O mais conhecido é o da água, então nós sabemos que a água ela evapora, né, depois ela acaba sendo elevada, a forma de vapor da água se precipita e volta como água, né? Só que cada vez que esse processo ocorre, nós estamos agregando vários elementos químicos a ela. Por exemplo, né, agrotóxico. Então, um dos temas, na verdade, que essa bancada, que o Ruralômetro aponta muito bem, gosta de trabalhar, é justamente a liberação de agrotóxicos, né? Uma indiscriminada e descontrolada liberação de agrotóxicos, com um argumento neoliberal. Eles dizem que estão, na verdade, ampliando a oferta, né, para baixar o preço final dos produtos, quando, na verdade, a gente acompanha mais de perto, sabe que, infelizmente, está abrindo, na verdade, a possibilidade de novos ataques ao meio ambiente, porque você tem aí insumos que são proibidos em vários países, inclusive países europeus. A Larissa mostra isso com muito mais brilhantismo que eu estou falando aqui, e a gente sabe que, ao final, esse material todo acaba chegando aos corpos d'água, né, e dos corpos d'água para os alimentos, para o solo também, chegando aos nossos corpos, inclusive, né? Então, esse é um exemplo, Marilu, onde a gente deixa claro que essa ação ela tem, de fato, impactos seríssimos para o meio ambiente e para a nossa saúde também, né? Então, o ciclo da água ele é alterado. Isso que eu estou tentando mostrar quando a gente vê, por exemplo, esse tipo de ação. Em termos também de cobertura vegetal, evidentemente que isso também traz consequências seríssimas, né? Todos os serviços ambientais que vêm junto, acoplado, né, a uma área florestada, por exemplo, eles se perdem, né? Nós estamos falando, de novo, reposição de água, sombreamento, captura de carbono, manutenção da biodiversidade, manutenção de povos originários e outras comunidades que vivem na área. Estamos falando de práticas sustentáveis que são descritas, né, e conhecidas há séculos por alguns povos indígenas, por exemplo, que são simplesmente interrompidas, né, para um tratamento do solo de maneira, às vezes, muito mais agressiva, né, tirando a cobertura original, introduzindo 2 ou 3 espécies, quando muito, às vezes é uma espécie só, o caso da soja, né, capim também para
alimentação do gado, enfim. Então, você tem aí uma drástica alteração de todos os processos biogeoquímicos que ocorrem na natureza. As consequências são seríssimas, né? No longo prazo, a gente pode ter aí, de fato, a perda desses serviços ambientais, ou seja, aquecimento global, né? As consequências, aquecimento global, menor oferta de água, ou, se não a menor oferta, uma alteração dos ciclos de água já conhecidos. Você pode ter, eventualmente, o mesmo volume de chuva que ocorre tradicionalmente, porém, de maneira mais concentrada. Então, você tem longos períodos de estiagem e chuva intensa. Isso também não é bom para quem faz as práticas agrícolas. Então, é muito curioso, né? A falta de sensibilidade desse segmento, que está, inclusive, inviabilizando sua própria atividade, né? Porque grande parte deles, se não são os representantes diretos do chamado agronegócio, são financiados pelo agronegócio, né? Existem trabalhos muito interessantes na área da ciência política, da geografia, comentando, Marilu, a relação direta entre o apoio desse segmento, né, do agronegócio a esses candidatos que depois se tornam os próprios deputados, né, e a relação deles justamente com esse tipo de aprovação de leis, né, que acaba favorecendo, entre aspas, né, no fundo não está favorecendo coisa alguma, é uma visão curta, né, de curto prazo, onde parece que fica mais barato e ganha-se mais dinheiro, mas no longo prazo perde muito a sociedade brasileira. Exato, agora falando desse ruralômetro, né, foram analisadas aí 28 votações nominais, né, 485 projetos de lei apresentados na atual legislatura, que começou aí em fevereiro de 2019, e tem o seguinte, Wagner, só para o povo entender, né, esse ruralômetro é assim, quanto mais tem participação favorável nesse desmonte todo, a temperatura é mais alta, e quando não, a temperatura é mais baixa. Daqui a pouco a gente vai falar dos campeões dessa temperatura, os reis aqui da boiada, mas o que eles classificam aqui, também bem interessante, é esse avanço da nova direita, né, Wagner? Quer dizer, a gente já tinha um Congresso que era conservador, só que nessa onda bolsonarista, com essa nova direita, né, houve aí o recrudescimento, não é isso, dessas forças, e inclusive influencia praticamente 2/3 da Câmara, não é? Então, é muito importante agora as eleições justamente para a gente ver se consegue mudar esse quadro, né? Mas, enfim, esse papel, entre aspas, né, da nova direita, como é que você está vendo? Quer dizer, o estrago foi bem maior do que já vinha sendo com a direita já ligada ao agronegócio, né? Veja, Marilu, o governo atual, que está lá em Brasília, ele permitiu, sem dúvida, um reagrupamento, né, do movimento conservador, inclusive impulsionando esse movimento, não há dúvida, né? Quando você tem um ministro que afirma que vai passar a boiada numa reunião ministerial e isso é tornado público e as consequências são absolutamente nenhumas, né? Isso me parece um sinal claro, né, para que todo esse segmento pudesse avançar numa pauta que eu diria antirrepublicana, numa pauta também que eu diria que não interessa à população brasileira e não cumprir também com a Constituição, né? É sempre bom lembrar isso tudo. Nós temos um anteparo legal, que é o artigo 225 da Constituição brasileira, que diz claramente que é necessário manter para gerações atuais e para gerações futuras o ambiente de condições adequadas. Mais recentemente, né, agora, as Nações Unidas declarando o direito humano ao meio ambiente como um direito também fundamental. Então, esse segmento, na verdade, né, que está aí articulado no que você está chamando de uma nova direita, sem dúvida, né? Mas também com outros partidos ainda mais conservadores, é que a direita ela tem uma característica, né, de a cada eleição ela usa outro tipo de roupa, né, de selo, né, e acaba, na verdade, aparecendo como novo, que na verdade não tem nada de novo, né? Inclusive o Novo é o principal partido que aprova esse tipo de ação, só para dar um exemplo, né, que vai na direção que você está dizendo, chamada nova direita. Então, é importante, né, que tudo isso fique claro no processo eleitoral para que as pessoas possam fazer boas escolhas, né? Talvez, nesse caso, os partidos mais tradicionais, né, que combatem claramente, porque quando você tem alguns partidos aí com mais de 20 anos que combatem, né, claramente, por exemplo, esse tipo de ação que salvaguarda o interesse geral, né, Marilu? Acho que essa é a grande questão que está posta. Nós estamos aí diante de uma situação onde um segmento da população acaba tendo vantagem sobre o resto da população brasileira, inviabilizando os serviços ambientais que interessam a eles próprios. Isso é que eu acho sempre muito curioso, né? Como é que os caras não enxergam que eles estão dificultando o seu próprio negócio, a própria atividade, né? É, de fato, um vetor para o acesso à terra. No fundo, o que está por trás é a ideia do acesso à terra, garantia, né, o acesso à terra por meio do desmatamento e coisas dessa ordem, né? Que seria uma outra pauta para a gente conversar aqui também. Mas, de qualquer modo,
eu diria que é preciso, sim, ter clareza dessas condições e fazer boas escolhas agora nas eleições de outubro. Agora, Então, não Wagner, só votar para presidente, né? Tem que votar em deputado, estadual, federal, né? Senador, pessoal. tem que fazer boas escolhas, né? Governador, enfim, é um pacote bastante amplo que a gente tem que ter em mente. É verdade, o pessoal aqui nos chats, viu, da rádio, da TV, viu, Wagner, sempre está insistindo nessa tecla que você acabou de falar, né? Então, enfim, a presidente é importante, claro, mas a questão do legislativo é fundamental. Então, bacana que você está reiterando novamente aqui esse pedido, né? Agora, Wagner, vamos aqui falar de alguns projetos, né, que já foram aprovados na Câmara, que estão no Senado. Temos aí o PL do veneno, tem aí o PL da grilagem e tem a Lei Geral do Licenciamento Ambiental, né? Então, são três projetos, né, que englobam esse pacote da destruição, né, Wagner? Não há dúvida, né? Você permite a ocupação ilegal da terra, outro você permite o uso intensivo de agrotóxicos proibidos já em países originais, onde eles foram criados, né? Enfim, é de fato um pacote, né? Que vai ao fim e ao cabo salvaguardar o interesse de um segmento, né? O que a gente tem que analisar nessa questão, Marilu, é que independente da roupagem, do tipo de projeto que está em discussão, está atendendo apenas um segmento da população brasileira. Isso não é republicano, né? Está afrontando o artigo 225 da Constituição. Isso também não está adequado, né? Uma casa legislativa não pode afrontar claramente, né, uma decisão que é coletiva de mais de 30 anos atrás, que tem uma cláusula importantíssima, né? Veja, o Brasil foi pioneiro nessa questão, né, de salvaguardar o interesse geral por meio de um ambiente conservado, né? Isso tudo acaba, na verdade, afrontando, né? Quando você permite o uso intensivo de agrotóxicos, quando você, de certa forma, estimula o desmatamento e a ocupação ilegal por meio da isenção da culpa, né, de ocupar a terra de maneira irregular, enfim, quando você quer liberar o licenciamento ambiental de atividades que são absolutamente impactantes, né? Então você está, na verdade, salvaguardando o interesse de um segmento frente ao resto da população brasileira. Aliás, na tradição brasileira, né, os donos da terra, na tradição política brasileira, os donos da terra sempre tiveram um papel destacado, né? Eles estão, na verdade, querendo recuperar o que eles acharam que perderam, né, nos últimos 16 anos, talvez um pouco mais, né? É um certo exercício revanchista também, né? Eles resolveram... Tem uma coisa muito curiosa, Maria, a gente que acompanha essa questão, até uns anos atrás, né, os deputados ruralistas não eram do agronegócio, eram políticos, entre aspas, profissionais, né, que se lançavam ao debate. Nos últimos 3 ou 4 legislaturas, você passa a ter os próprios representantes do agronegócio sendo eleitos, né? Então, eles não querem mais um porta-voz, eles são diretamente a voz do seu segmento, né, dos seus interesses junto ao Congresso. E isso tem uma mudança extraordinária. Agora, o que é curioso é que eles são em número reduzido na população brasileira e acabam sendo eleitos. Então, é preciso ter clareza de que o voto ele é, sim, muito importante, né? É preciso ter muita reflexão na hora de escolher um deputado, um senador, seja estadual, seja federal, no caso do deputado, porque é isso que vai permitir que a gente tenha aí um Congresso mais progressista, um Congresso que esteja preocupado com o bem geral, né, da população brasileira, em vez de pequenos segmentos que acabam tendo muita influência política. Bom, por conta do tempo, a gente já vai passar para o outro tema aqui, Wagner. Depois o pessoal vê lá os reis aí do rodeio nesse descaso, nessa destruição toda, acessando aí a agência Repórter Brasil. Agora, vamos para outro tema aqui. Quase 300 milhões de reais em multas ambientais vão poder aí prescrever neste ano, né? O valor perdido vem subindo desde 2017 e até o fim de 2022, pelo menos 2.297 multas ambientais podem prescrever, né? Enfim, como é que você vê? É um levantamento, inclusive, aqui da BBC News Brasil, bastante interessante, através da lei, né, de acesso à informação, e realmente é um quadro bastante dramático, né, para o meio ambiente, né, Wagner? Quer dizer, a multa, ela é colocada, né, muitas vezes não, mas quando não é arrecadada, quer dizer, é um drama aqui, outro drama no meio ambiente, né? Veja, Marilu, sem dúvida um sinal de que vai haver impunidade, né? Você pode promover o ilícito que você não vai ser punido, né? E isso tem data marcada, assim, né? O mesmo ministro que falou que era para passar a boiada criou um sistema de vamos dizer assim, de acordo, né, que ele chamou aí para
para fazer com que o autuado, mesmo em flagrante, ele tenha uma tentativa de conciliação, né, com o IBAMA. Só que você não tem técnicos capacitados, né, na quantidade necessária para você promover essas ações de conciliação. Então, o que está acontecendo, na verdade, você tem uma avalanche, né, um volume de processos muito grande, com poucas pessoas para capacidade de analisar, e a cada 5 anos, né, que houve a autuação, esse processo prescreve. Então, na verdade, foi uma forma, né, ardilosa, eu diria até, né, porque muita gente falava no começo que esse governo era incompetente. Não, na verdade, eles têm um projeto, né, e executaram esse projeto, né, com as consequências que a gente está assistindo agora, né? Por exemplo, 330 milhões, eu estava vendo os dados do ano passado, Maria Luísa, isso é quase mais de 2/3, né, do que o IBAMA gastou, por exemplo, com a administração. Veja quanto você poderia fazer com esse dinheiro, né? Você poderia, por exemplo, estar incrementando o salário de servidor, contratando servidores, você poderia estar dispondo de mais diárias para poder combater focos de incêndio de toda a brigada, importante e qualificada brigada anti-incêndio, por exemplo, do IBAMA, entre outras tantas ações, né? Então, veja como é que esse dinheiro pesa no orçamento, né? Poderia estar ingressando para requalificar, inclusive, toda a parte administrativa do IBAMA, né? Agora, quando você cria um mecanismo por meio do qual você vai falar, bom, eu preciso ter a conciliação, mas você não tem pessoal para promover essa conciliação, você está, na verdade, abrindo a porta para que esse período de 5 anos, né, passe mais rápido, digamos assim, né? E ao final você tem, então, infelizmente, o cancelamento da multa. Perde a sociedade brasileira, que além de ter o ilícito ambiental, também deixa de arrecadar. São 2 perdas nesse caso, né? E pediria, por exemplo, se eu fosse um gestor do IBAMA, não tenho a menor pretensão, mas se seria o caso, por exemplo, de você aplicar, né, esse recurso na requalificação, na melhoria de salários, enfim, melhoria de diária, mais diárias para poder fazer campo. A gente sabe quanto custa um trabalho de campo, quanto custa uma empreitada. Às vezes você entrar no interior da Amazônia para combater um foco de incêndio, enfim, esse dinheiro seria muito bem-vindo, né? Por exemplo, para incrementar o combate ao desmatamento. Nada disso acontece, infelizmente, né? Aí sim, me parece, né, claramente uma intenção, né, de fazer com que o ilícito prevaleça e, ao mesmo tempo, quando ele prevalece, ele acaba sendo estimulado, né? Então, a gente tem aí uma consequência acoplada à outra, né? Enfim, tudo isso tem que estar muito bem comentado, discutido, para que as pessoas possam fazer boas escolhas agora em outubro. Tá certo, Wagner. A gente agradece aqui a sua participação. Forte abraço para você. Até a semana que vem. Até a próxima. Até a próxima. Falamos aqui com Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.